Não, acho que o debate que acontece nas redes sociais, ele tem uma natureza bastante democrática, que é diferente do debate realizado no jornalismo, e aí eu estou falando dos veículos tradicionais de comunicação, da mídia mainstream. O debate em si não me parece que aconteça de fato nesses meios. Eu acho que então aí é o espaço realmente da mídia social suprir, né, e favorecer essa troca de informações, que sem dúvida alguma acontece de maneira muito mais livre nas redes sociais. As redes sociais, diria que alteraram a maneira como o jornalista, inicialmente, como ele se relaciona com o público, né? As redes sociais aproximaram muito o público do jornalista, né? Aí sem tocar no sentido do debate público, do acesso à informação, eu digo realmente do relacionamento, né? O jornalista está muito mais exposto, eu diria exposto como nunca esteve antes, e essa exposição traz para o jornalista, em primeira instância, sem querer analisar um caso ou outro, mas uma certa vulnerabilidade a críticas, né? Especialmente porque quando a gente recebe uma crítica através de uma carta à redação, essa crítica ela pode ficar muito entre a pessoa que enviou e o próprio jornal, né, ou o próprio veículo. Quando essa crítica ela é colocada num blog, quando é colocada numa comunidade do Orkut, no Facebook, no Twitter da vida, todo mundo está vendo. Aí que muda, de fato, o relacionamento do jornalista com a função da sua profissão, que é a pessoa, né? Não dá para ignorar esse público. Ele faz parte cada vez mais desse processo. Na verdade, tem várias possibilidades do jornalista trabalhar em redes sociais. Uma delas, que eu diria que é a mais comum e a menos ofensiva, digamos assim, menos perigosa, né, são os perfis corporativos, né, por onde o jornalista se manifesta, porém de uma maneira não identificada. Eu acho que é válido, até um certo ponto, é válido também para o jornalista trabalhar as redes sociais não só como uma maneira de conversar com o público, mas também de buscar personagens, de apurar informação, de fazer call to action. Mas existe um outro uso que o jornalista pode, eu diria deve fazer das redes sociais, que é através de um perfil pessoal, né? E aí que entra a complicação da história, né? Porque não existe uma linha limítrofe clara entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Eu acho uma coisa muito delicada isso, porque, poxa vida, então quer dizer que a gente nunca mais vai poder se manifestar em próprio nome, e sempre em nome da empresa. É uma questão polêmica, eu não tenho uma resposta fechada a isso. As empresas jornalísticas que mais temem a atuação dos seus jornalistas, dos seus funcionários nas redes sociais, acabam criando como se fossem manuais de boas práticas, de ética, de conduta, né? Normas de conduta. Isso não é bem recebido, obviamente, porque não deixa de ser uma castração, não deixa de ser uma maneira de tolir a liberdade daquele indivíduo nas redes sociais. Outras empresas preferem confiar no bom senso do funcionário. E confiando no bom senso, enfim, não se sabe exatamente se é uma falta de bom senso ou não, a gente teve aí vários casos, infelizmente, de demissões de jornalistas no ano passado por conta da sua atuação no Twitter, especialmente no Twitter, né? O que eu gosto muito, e aí eu tenho realmente como referência nesse aspecto do uso da mídia social, é a mídia social mais básica, que é o blog. O Dan Gilmore, ele é autor do livro We the Media, uma frase muito importante que ele trouxe pra gente, que é: os meus leitores sabem mais do que eu. E se eles sabem mais do que eu, por que eu vou deixá-los de fora do meu processo de jornalismo, de fazer jornalismo? Né? Então eu acho que essa valorização é muito importante. E na verdade aí está a raiz do crowdsourcing, né? Que é um modelo que depois se expandiu. Acho que o Spotas é um modelo bem interessante para esses fins. E aí, claro, a gente tem modelos mais abertos e mais polêmicos, vamos até a Wikileaks, né, em que a gente tem aí uma pauta expressa, não necessariamente uma única pauta, mas um campo de atuação, e aí abrir para que várias pessoas colaborem, não com matérias prontas, e sim com elementos, né, com pequenos subsídios que no conjunto eles podem aí sim criar uma grande matéria jornalística. É engraçado porque muita gente confere, né, ao meio digital a responsabilidade, digamos, a autoria pelo jornalismo colaborativo.
Eu costumo achar que não, porque sem pessoas de nada adiantava a gente ter um meio dialógico, né, como o meio digital é por excelência, enfim, não aconteceria. Por outro lado, em outro extremo, tem gente que diz que o jornalismo colaborativo existia desde os tempos em que os leitores mandavam cartas para a redação, ou então pegavam o telefone e ligavam para a emissora de rádio e entravam ao vivo na programação. São maneiras de participar? Certamente, mas ainda assim são modelos diferentes que eu não consigo considerar como um trabalho jornalístico. É diferente de tu poder trabalhar um assunto, muitas vezes com o teu ponto de vista, né, como o jornalismo colaborativo, na minha visão, ele tem que admitir relatos em primeira pessoa. A gente não pode esperar aí que o cidadão leigo ele saiba o que é subjetividade jornalística, saiba o que é estilo de linguagem jornalística, estilo de escrita jornalística, né? Ele não precisa saber disso, ele é leigo. E é aí que está o diferencial dele, é por aí que a gente vai explorar para o bem, né, de maneira benéfica, o conhecimento que ele tem. Quando essa pessoa trabalha e traz um material para ti, né, tu jornalista, tu na redação, tu consegue dialogar, negociar com esse colaborador, pedir para ele explicar melhor alguma informação, perguntar se ele realmente estava presente em algum fato que ele esteja relatando, detectar quais outros elementos ele poderia te dar para trabalhar e melhorar aquele material que ele produziu inicialmente, chancela com a tua visão de profissional e então publica. Eu acho que aí sim a gente tem um ciclo fechado. Vejo claramente que as mídias sociais, com essa autonomia das pessoas se pronunciarem ali, elas acabam sim criando condições para que surjam outras celebridades, mas aí celebridade no sentido de referência, né? Eu diria talvez que aquele menino que criou o blog, o Vossa Comunidade, né? Na comunidade do Complexo do Alemão, e enfim, transformou o jornal em Twitter e espalhou sua mensagem justamente naquele momento crucial, que era o momento da invasão da polícia do Rio de Janeiro ao Complexo do Alemão, que é o René da Silva. Por que tamanha importância ser dada a uma pessoa que não é jornalista, uma pessoa que não teve uma visibilidade grande através dos meios tradicionais? Porque ele era a pessoa certa, na hora certa, com o conhecimento certo e mais, com a ferramenta certa. Ele primeiro teve que fazer um trabalho de casa, digamos assim, que na própria casa, né, através do próprio computador, da própria conexão. É muito mais um faça você mesmo, né? E isso confere uma total autonomia, uma liberdade tremenda para a pessoa dizer o que quer, né? Se vão aceitar, se não vão, já é outra história. Aí é a opinião do público que vai dizer se é importante ou não, e não a linha editorial de um ou outro veículo. A esfera pública, de maneira ampla, já usou bem as mídias sociais, e educação a gente tem um vale muito fértil, né, para trabalhar, especialmente em troca de conhecimento entre instituições de ensino, públicas e também privadas, e instituições de ensino entre regiões. E aí o Brasil, enfim, é um prato cheio, né, para dar vazão a essa diversidade cultural. A gente consegue fazer um uso muito mais rico dessas mídias sociais, né? E eu creio que a esfera que realmente tenha que ancorar uma ação como essa é o poder público. Aqui no Brasil a gente teve expressões do tipo fora Sarney. No Egito eles derrubaram o presidente. Aqui no Brasil a gente não derrubou o senador. A culpa é de quem? A culpa é das redes sociais? A culpa é do público? A gente não tem como definir, né? Será que o brasileiro está muito acomodado? Será que a culpa é da inclusão digital? Não se sabe. Mas fica aí o desafio.